Olá a todos, vamos começar mais uma videoaula aí. O assunto é Proclamação da República e agora é pro 9º ano. Então, vamos lá. Bom, pra gente chegar na Proclamação da República, vamos entender esse processo aí. Começa lá com Dom Pedro II, que era iluminista, então a gente já falou sobre iluminismo. Então ele não deu muita importância ali para o exército brasileiro. E o exército, quando volta ali da Guerra do Paraguai, volta com moral, os caras voltam bem cotados, a sociedade aplaudindo os militares, então ele volta para o foco da nação. E nesse processo aí, 2 combatentes da Guerra do Paraguai vão marcar o seu nome. Então vamos falar dos 2 aí, porque a Proclamação da República basicamente é baseada nos 2. Então vamos lá. Manuel Deodoro da Fonseca. Esse é militar de carreira. Então, sempre foi militar desde moleque, desde de jovem. Militares de carreira são aqueles antigos, são os conservadores, chamados de tarimbeiros. Tarimba era aquela cama ali de madeira que eles dormiam. Então, o cara que vivia no quartel, vivia realmente como militar, e ele ascendeu graças à determinação. Então, os feitos dele no exército foram muito importantes para ele chegar a ser marechal, né? E ele continua monarquista até o fim. Ele vai proclamar a república no Brasil, mas ele não era muito favorável a isso, então ele foi enganado. Mas a gente já chega lá. Deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhada. Tá aí o Marechal Deodoro. Então, vamos falar do outro agora. Benjamin Constant. Esse era militar também, mas não era muito chegado na carreira de militar dele. Só depois de 1887 ele vai se tornar ali republicano. Então, quase, na época, ali 2 anos antes da proclamação só. E o Benjamin Constant era líder da mocidade militar, que eram jovens tenentes científicos, né? Gostavam de uma outra forma ali de estudo que não era muito comum entre os militares ali, né, os tarimbeiros. Então as paixões reais aí do Benjamin Constant, matemática e positivismo. Matemática todo mundo sabe o que é, então vamos falar do positivismo. Tá aí o Benjamin Constant. Sei lá, a cara dele é meio de mal. Positivismo. É uma escola filosófica criada por Augusto Comte. Então, primeiro de tudo, filosófica. Esse francês aí, Augusto Comte, ele pregava que a ciência é a única fonte de conhecimento verdadeiro. Então, esse tipo de filosofia que ele tinha na vida, né, nos pensamentos dele, era ciência acima de tudo, né? Tanto que ele fala que quando ele cria ali a religião da humanidade, então de uma humanidade racional, né, evoluída. Então era uma época onde tinha esse pensamento realmente que o ser humano era o topo da evolução, era o topo de tudo, né? Era o que comandava, o escolhido, né? Então, para Augusto Comte aí, a ditadura republicana é a melhor forma de governo, ou seja, é uma ditadura e tem que ser em uma república, ou seja, os militares brasileiros adoraram isso. E obviamente que esse positivismo está tão arraigado, né, tão presente na República do Brasil, né, no país que a gente vive, que o lema positivista é o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Ordem e progresso, ou seja, acho que todo mundo já ouviu falar disso. Então, até houve uma época aí que tentaram colocar também na bandeira do Brasil a palavra amor, mas não foi muito para frente essa ideia. Então, tá aí o Augusto Comte, né, e ordem e progresso aí, né, o lema dos positivistas, né, então muito presente aí na história do Brasil, principalmente a história republicana do Brasil.
Então essa mocidade militar aí de Benjamin Constant, né, defendia ideais positivistas e republicanos, e obviamente eles que vão dar início ao golpe militar. Benjamin Constant vai conseguir levar para o lado dele o Deodoro da Fonseca. Não foi exatamente da forma mais legal, da forma mais pacífica, foi meio que através de uma enganação e tal, mas com a presença de Deodoro vai ser lá a união, né, dos antigos, né, os tarimbeiros, esses novos militares, né, a mocidade militar, e o Marechal Deodoro, monarquista, né, não queria conspirar, mas enganado acabou conspirando. Então vamos falar da proclamação da República aí. Acontece no dia 15 de novembro, né, de 1889, e não há dúvida, né, qualquer livro de história que você abrir hoje começa assim, né, que a proclamação na verdade foi um golpe militar, principalmente, né, dado com a presença aí dos positivistas. Então, um quinto aí das tropas, né, dos militares, sabia do que ia acontecer. Então, a grande maioria não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. O que a maioria achava? Que eles iam derrubar o presidente do Conselho de Ministros, né, o Visconde de Ouro Preto. Marechal Deodoro mesmo não gostava muito desse cara, então quando eles achavam que iam derrubar o Visconde de Ouro Preto, ficava mais fácil aceitar, né? Não tinha ideia que ia ser uma chamada, não um golpe militar, chamado Proclamação da República. Então, Deodoro da Fonseca, que estava doente, estava de cama, quase não participou, chegou lá no fim, no seu cavalo, e reclamou muito do governo. Obviamente que ele estava falando do governo do Visconde de Ouro Preto. Então, prenderam o Visconde e até o fim ninguém nem falava em república. Então, só ali na madrugada, né, que os golpistas, né, civis e militares se reuniram, contaram uma mentira ali, né, um boato ali sem fundamento, né, para o Deodoro da Fonseca. Falaram para ele que no lugar do Visconde de Ouro Preto viria um cara que ele não gostava, que era um desafeto dele. Ou seja, se já não estava fácil com o Visconde de Ouro Preto, imagina um outro. Então ele, Deodoro ali muito nervoso, ele responde para os golpistas: digam ao povo que a república está feita. É assim que proclamaram a República Federativa do Brasil. Então a república, né, a res pública, em latim, né, a coisa pública, e agora dividido em federações, né, que hoje são os estados, aí como a gente conhece. Então, República Federativa do Brasil, que acaba funcionando, parece zoeira, parece brincadeira, mas provisoriamente por mais de 100 anos, de 1889 até 1993, a República Federativa do Brasil era provisória. Só em 1993 que fizeram uma votação popular ali, um plebiscito para acertar isso daí, e o povo votou, né? Então, referendou essa situação mais de 100 anos depois. Mas de qualquer forma, voltando lá, dia 15 de novembro de 1889, a maioria da população, assim como a maioria dos militares, não sabia o que acontecia. Então, assistiam a tudo ali sem compreender a importância do evento, sem entender que era um golpe militar, que estava sendo proclamada, né, a República. Então, né, já disse um historiador que as pessoas assistiram a tudo de forma bestializadas, né, sem entender nada, né. Então, tem alguns quadros aí, algumas imagens da época da proclamação, e com a proclamação da República, né, agora o sistema era presidencialista, então Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil. E o Benjamin Constant foi o ministro da guerra dele. O convívio nunca foi pacífico, mas esses primeiros anos aí conturbados, aí, cheio de situações complicadas aí da República, a gente vai discutir na próxima aula. Por enquanto é isso. Obrigado. Fique em casa, se cuida.
juízo e vai dar tudo certo. É isso aí. Até mais. Obrigadão.